Bom, e aí a gente vai entrar no design, tá? No começo do design, ele era assim feito à mão, né? E depois da Revolução Industrial, lógico que tudo foi se industrializando. Então, a Bauhaus, ela ficou muito famosa, muito conhecida, e ela foi a primeira escola de design do mundo. Ela foi fundada em 1919 por Walter Gropius, na Alemanha, e ela revolucionou o design moderno porque ela focava na função de um objeto. Então, tudo que a Bauhaus estudava era a simplificação das formas. Nada era mais tão rebuscado, tão exuberante, era tudo mais clean, com design mais limpo. Esse tipo de design mais limpo, a gente pode encontrar a influência dele até hoje. Se você pegar um iPhone, por exemplo, o iPhone ele tem tanto no celular quanto no computador, eles têm esse foco de manter um design limpo e clean, tá? Então, a partir da Bauhaus, várias coisas tomaram assim essa forma de ser mais simplificadas. Agora a gente deixa a fase ali da Arte Nouveau e a gente vai para a fase da Bauhaus, tá? Onde tudo é mais limpo, mais clean. Eles vão ressignificar a parede branca. A parede branca ela volta com força. Não é mais necessário encher de pinturas, porque até nesse período da Arte Nouveau eram contratados pintores para que eles revestissem as paredes de formas e pinturas orgânicas. Já nesse período da Bauhaus, não, tudo se simplifica, fica tudo mais limpo, mais leve, não se usa mais tanto adorno, não se usa formas exageradas, também se tem um foco maior na geometrização das coisas. A Bauhaus ela unificou as disciplinas como a arquitetura, a escultura, a pintura e o desenho industrial. Então ela juntou tudo isso. Até hoje, se você for conversar com alguém que fez arquitetura, fez design gráfico, fez design de interiores, qualquer tipo de design, qualquer área dessa, eles vão estudar a Bauhaus, porque a Bauhaus foi muito importante para esses profissionais. Eles também não desprezavam as artes manuais, tá? Tudo que nessa época eles era chamado de artes menores, o artesanato. Então eles não vão desprezar essa arte, eles vão agregar ao que eles produzem. Então vai ter coisas entrelaçadas com bambu, essas coisas assim, sabe, mais naturais, que também fazia parte da Bauhaus. Eles criavam bens de consumo priorizando a funcionalidade. Então, é funcional? É moldado ao corpo? Até hoje, que nem, por exemplo, eu tenho uma cadeira que ela se molda ao meu corpo e ela é de um designer, né? Então, ela se molda ao meu corpo. E era isso que a Bauhaus queria. Ela queria fazer objetos que priorizassem a funcionalidade e que funcionassem do jeito que deveriam funcionar. Em 1933, a Bauhaus foi fechada pelo governo nazista sob a justificativa de terem professores russos. Então, no quadro de funcionários deles, eles tinham professores russos, né? A Bauhaus tinha muitos professores, mas ali em 1933 o governo nazista fechou a Bauhaus. E nunca mais foram retomados assim, a escola Bauhaus depois disso. Bom, vamos entrar agora no design brasileiro. O pioneiro da história do design brasileiro foi o Aloysio Magalhães. Ele foi responsável por mais de 170 marcas de empresas brasileiras, incluindo a TV Globo, a Petrobras, e se vocês ficarem olhando nesse quadro aí que eu coloquei cheio das logos deles, vocês vão reconhecer mais algumas, tá? Porque ele foi assim de extrema importância. Ele foi tão importante, mas tão importante que em 1998 o presidente Fernando Henrique Cardoso decretou o dia do nascimento dele, dia 5 de novembro, como o Dia Nacional do Design. Olha só como ele é importante. Também, isso foi mais na área do design gráfico. Agora, na área
do design de interiores, a gente tem o Sérgio Rodrigues. Ele foi pioneiro em introduzir o conceito do design industrial no Brasil e torná-lo mundialmente conhecido. Ele também, nos projetos dele, ele buscava valorizar a identidade brasileira e a cultura indígena. Ele utilizava muitos materiais como palha, madeira, e ele foi assim, teve um papel fundamental durante a construção de Brasília. Toda a parte do design de interiores dentro dos prédios governamentais foi o Sérgio Rodrigues quem fez. Bom, eu trouxe para vocês 3 pessoas de áreas diferentes que eu gostaria que falassem sobre o processo de elaboração de projetos dentro do design. Eu chamei a minha amiga Bianca, ela tem 23 anos, é designer de interiores e ela vai falar para vocês um pouquinho sobre como é fazer um projeto de design de interiores, qual é o processo, como é que faz isso, como é que é feito isso, tá? Eu também chamei a Letícia Fernandes, ela tem 21 anos e ela é formada em design de moda. E ela vai falar para vocês qual é o processo da criação de uma roupa, de uma linha de roupas. Qual é esse processo de criação dentro do design de moda. E eu chamei o Guilherme, também tem 23 anos, meu amigo, meu namorado. Ele vai falar sobre o design gráfico. O vídeo do Gui ele é um pouco mais extenso porque ele explicou 2 partes que estavam na apostila de vocês. Tanto uma parte de como se faz para elaborar uma logo, como também aquela parte explicando o que é uma tipografia, o que é cada coisinha, tá? Então eu vou deixar esses 3 vídeos para vocês no Google Classroom. Quando eu finalizar aqui, vocês podem ir lá assistir, tá bom? Um beijo, tchau!